Olá, o nosso convidado de hoje cuida de uma área que é um dos maiores desafios de São Paulo: mobilidade urbana e transportes. Como se não bastasse, ele cuida também das 32 subprefeituras da capital. Natural de Maceió, ele chegou ao Tribunal de Contas do município em 2015. Atualmente, ocupa o cargo de supervisor da Coordenadoria 6, responsável por essas duas áreas. Rafael Lins, seja muito bem-vindo ao São Paulo Mais. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer estar aqui, batendo um papo hoje sobre o meu trabalho um pouco. Rafael, falando especificamente de transportes, você cuida da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, da SP Trans e da CET. É muita responsabilidade. Como é esse trabalho de controle do TCM? A gente trabalha mais com os serviços da SP Trans da CET, que consiste nos radares, no serviço de esguinchos, no serviço de aplicação de multas, e a gente analisa onde os valores das multas arrecadadas estão sendo utilizados no município de São Paulo, seja em obras, seja em educação de trânsito. Então, a gente tenta sempre ver como melhorar a mobilidade urbana para o município de São Paulo. Perfeito. Qual é o maior desafio nessa área de transporte? A forma de aplicação do recurso da multa é um ponto importante, porque a gente precisa entender onde está sendo utilizado esse recurso. Porque a multa em si, ela é punitiva. Sim. Mas a educação de trânsito é que é o principal. O que a gente precisa é educar o motorista, o pedestre, o da bicicleta, para não cometer a infração. Porque que seja um trânsito fluido, que seja um trânsito legal, que seja legal para todo mundo, que seja um trânsito bacana, vamos dizer assim. Sim. Vamos falar agora das 32 subprefeituras. O foco é auditar os serviços de zeladoria, como varrição das ruas, preservação das áreas verdes, manutenção das calçadas. Como age o tribunal nesses casos? Então, a gente tem uma demanda muito grande, questão das subprefeituras, por conta que é um serviço de zeladoria que consiste em vários serviços, né? Como você falou, limpeza, galerias, aí temos também remoção, ambulantes. Tudo isso consiste em um trabalho que a gente precisa fazer para fiscalizar como está sendo prestados os serviços pela prefeitura. Então, assim, a gente tem um trabalho muito grande, além de ter as 32 subprefeituras, temos também a Secretaria Municipal das Subprefeituras, que é ela que é responsável por maior parte de alguns serviços. Então, a gente busca ter um contato muito próximo com as subprefeituras para ver como está sendo feito esse serviço, para ver como estão sendo executados os contratos, se estão sendo aplicadas as penalidades para as empresas, se as empresas estão cumprindo com os contratos. Sim. Então, se o recurso está sendo bem empregado, vamos dizer. Sim, perfeito. Ainda sobre as subprefeituras, vocês recebem muitas demandas e reclamações dos munícipes? Quais são as mais recorrentes? Sim, temos demandas tanto dos munícipes, quanto do Ministério Público, quanto dos vereadores, da Câmara Municipal. A gente chega muita coisa para a gente. Mas a principal, assim, que a gente vê muito é questão de obra, às vezes reclamações do 156 também, de veículo abandonado, de barulho de obra, uma obra que está sendo feita, mas não foi concluída. Então, a gente recebe muita demanda, principalmente do Ministério Público, nesse sentido, de obras inacabadas, vamos dizer assim, que precisavam ser feitas e ou demoraram demais, ou teve algum problema com o meio ambiente, com licença ambiental, algumas coisas assim que aconteceram que a gente precisa ver para ver o que está acontecendo naquela situação, né? Tem alguma subprefeitura mais complexa que demanda um olhar específico do tribunal por conta da região que ela está, por exemplo? Tirando a Secretaria Municipal, que é ela que tem o maior orçamento, acho que algumas subprefeituras possuem um orçamento maior. Então, naturalmente, ela demanda mais serviço. Como, por exemplo, podemos citar a subprefeitura da Sé, que é uma região central, que tem muito serviço, além de ter o próprio comércio em si. Então, a gente tem um serviço muito grande de limpeza, de remoção de ambulantes, fiscalização. Então, é uma subprefeitura que demanda bastante serviço para a gente. Na sua área, vocês tratam de muitas representações de editais e acompanhamentos de licitações. Como evitar o sobrepreço e superfaturamento? E qual a diferença entre os dois? Há uma forma que a gente pega quando vai analisar um edital, uma representação, é ver o orçamento. Então, no orçamento, a gente tem algumas tabelas referenciais que a gente busca
fazer o comparativo para ver se aquele preço que está na licitação é adequado. Sim. Quando a gente fala em sobrepreço, a gente fala em um preço maior do que seria o necessário. Isso seria na licitação ou antes da licitação, que ainda não foi contratado. Então, o sobrepreço seria um preço maior durante a licitação. Superfaturamento, aí a gente já ultrapassou a fase da licitação, estamos na fase de contratação, de execução do contrato. É um sobrepreço que foi executado, então ele é um superfaturamento. Então a gente fala em sobrepreço antes, superfaturamento depois. Seria na execução. E como o TCM faz para evitar o sobrepreço e o superfaturamento? Geralmente, na análise das licitações, a gente faz uma análise do orçamento, dos quantitativos, das justificativas. Então, nessa parte do orçamento, a gente analisa os preços que estão sendo referenciados. Existem as tabelas referenciais que nos ajudam, composição de custos, para a gente ver o que é que está sendo pedido ali naquela licitação. Então, a gente busca ver esses itens. Durante a execução, a gente vê se o serviço que foi executado é aquele mesmo que está sendo pago. E você pode dar algum exemplo para a gente de quando aconteceram essas coisas? Posso citar um exemplo recente que teve, que não foi uma análise em si, foi mais um alerta que a gente fez com a própria subprefeitura, com a Secretaria Municipal, que foi de um edital que estava com vamos dizer assim, um orçamento com um quantitativo maior do que a gente tinha feito uns estudos que analisou que deveria ser um pouco menor. Então, a gente, em conversa, eles concordaram com a gente, com isso eles alteraram o edital e tivemos uma redução boa de alguns bilhões. Significativa. Foi bem interessante, porque durante a concorrência esse preço já foi menor e assim a gente teve um ganho, vamos dizer assim, um retorno de dinheiro para os cofres públicos maior do que seria se fosse a licitação tivesse ocorrido na forma inicial. E foi bem interessante porque foi uma conversa assim, simples, sem precisar ter pessoal muito aberto, pessoal da subprefeitura, muito, muito bacana também, cabe até o elogio a eles, que são... Nossa, bacana. Já aproveitando esse salve que você deu para as subprefeituras, como que é a relação do TCM com as subprefeituras? Então, nós temos uma relação muito boa. Quando a gente precisa de alguma auditoria, eles sempre nos fornecem as informações que a gente pede. E, ao mesmo tempo, quando eles buscam alguma coisa nossa, a gente sempre dá uma orientação, a gente sempre tenta fornecer um direcionamento técnico, vamos dizer assim, para que eles façam uma coisa melhor para a população. Então, é sempre uma troca de informações que a gente busca o objetivo final, que é fornecer um serviço de qualidade para a população. No caso das licitações, como o TCM pode garantir a contratação da proposta mais vantajosa para os cofres públicos? Então, quando a gente analisa uma licitação, a gente primeiro busca ver se o edital está adequado à legislação. Com isso, a gente analisa as cláusulas que existem no edital, se existe alguma restrição à competitividade, porque o principal ponto que a licitação busca é uma concorrência, que tenha uma concorrência para que o preço naturalmente baixe. Então, a gente busca sempre ver como é que estão as cláusulas, como é que está aquele edital, se tem algum ponto que necessita de um olhar mais crítico, se a gente precisa fazer uma análise mais profunda, mas o nosso ponto é mais de tentar eliminar essas cláusulas restritivas para que seja ampliada a concorrência e a gente tenha várias empresas que se interessem por aquela licitação e, por consequência, o preço baixe. Muito bom. Outro trabalho importante do TCM é o acompanhamento da execução do contrato. Uma das estratégias que vocês usam é a fiscalização in loco. Muitas vezes chegam de surpresa. Explica melhor para a gente como são essas operações. Então, esse produto de acompanhamento da execução, a gente primeiro analisa o contrato, vê todas as cláusulas, vê todo o que a gente precisa ver no local. E, assim, muitas das vezes a gente precisa ir de surpresa, porque às vezes a gente faz uma amostragem que precisa analisar vários pontos na cidade e não daria para ter pessoas acompanhando. Então, a gente monta o roteiro, o que é que a gente vai ver, o que é que a gente vai questionar, às vezes, até a pessoa da empresa que estiver lá. Então, a gente busca sempre direcionar os locais que a gente vai olhar. Muitas das vezes a gente vai de surpresa, mas em alguns momentos a gente precisa do fiscal do contrato, da prefeitura. Às vezes locais de difícil acesso, ou porque a gente precisa tirar alguma dúvida que seja pontual lá naquele momento, ou às vezes porque a gente já viu alguma coisa
e depois a gente vai lá para poder Checar se questionar alguma funcionou. coisa e checar se ocorreu tudo bem com nossa conversa com os fiscais. Rafael, você é natural de Maceió, formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Alagoas. Como é que você acabou trabalhando no Tribunal de Contas do município de São Paulo? Eu sempre, desde do curso da graduação, eu já pensava em fazer concurso, já, Sério? porque meu pai é concursado, então ele sempre falava, vai estudar. E minha mãe é professora, sempre me incentivou muito a estudar também. Sim. E eu tenho 2 irmãos que sempre, os 2 são concursados hoje, então eles me ajudavam muito, então tinha um exemplo grande em casa. Então aí eu comecei a Perfeito. estudar. Aí meu irmão que descobriu esse concurso do TCM de São Paulo e me falou. Aí eu falei, vou fazer, vou estudar. Eu já vim estudando para outros. Aí eu me inscrevi, estudei, vim para cá, fiz a prova, passei e Passou tô aqui até hoje, 8 anos. desde Desde 2015. 2015. Fiz a prova em agosto de 2015. Aí vim para cá em novembro, fiz o curso. Aí em janeiro, vim de vez. Como a sua formação como engenheiro civil contribui para o seu trabalho no TCM? Então, quando eu cheguei no tribunal, aí você já é direcionado para a área de obras. Então, a formação, eles dividem por formação para poder tentar extrair do servidor aquilo que ele tem mais capacidade ou Sim. estudou. E quando no começo eu fui para a parte de obras e trabalhei com engenheiros excelentes, me ajudaram muito e o que me ajudou foi ter tido essa experiência na faculdade Sim. e durante o meu trabalho eu ter essa base. E hoje trabalhei muitas obras. Não trabalho tanto hoje na parte de obras, porque é mais a parte de serviços gerenciais, mas Sim. ajudou muito por ter essa visão do objeto que eu estava Sim. auditando. Então, apesar de que nosso trabalho é um estudo constante, né? Então, todo dia é um Imagino. desafio, cada dia é um assunto novo que a gente precisa estudar, um assunto novo que a gente desafio precisa novo. tratar. Então, é sempre uma batalha diária, vamos dizer assim. De todas as auditorias que você participou até agora, qual foi a mais marcante ou a mais desafiadora que você marcou? Eu acho que de marcante, eu posso falar uma das primeiras que eu fiz aqui em São Sim. Paulo, quando eu entrei, foi na subprefeitura, e era uma obra, e assim, me marcou porque a gente era eu e outro companheiro de trabalho novo também, a gente foi fazer uma obra na região de Itaquera, e era uma praça, um centro comercial, um centro cultural para a comunidade, José Bonifácio, e chegamos lá, a gente constatou alguns problemas, vimos que poderiam ser melhorados alguns aspectos e a gente conseguiu conversar com as pessoas, conseguiu melhorar aquela obra. A obra foi feita, ficou perfeita. 3 anos depois, por coincidência, eu fui fazer outro trabalho de não a ver com obra, era a Virada Cultural de São Paulo. No Conjunto José Bonifácio. E no Conjunto José Bonifácio, na mesma praça. Sim. Chegando lá, você vê as famílias brincando, curtindo o evento. Foi assim... Praça Brasil. Praça Brasil. Foi emocionante, assim, você vê que aquilo deu certo. E é um evento que, assim, você vê as famílias, as crianças brincando nos parquinhos. Sim. Então, Tem foi pet, bem... Sim. Play pet, maravilhoso. Foi bem marcante, assim. Por mais que 8 anos atrás, Você viu? Mas me marcou bastante, porque foi uma coincidência que... Você viu o seu trabalho... Que vi que foi uma melhoria para a população, né? Que acho que o nosso principal papel no tribunal é que o recurso seja bem aplicado para que a população tenha um serviço melhor prestado pela prefeitura. Né? Bom, tá chegando o final da nossa entrevista, eu queria te agradecer muito, foi muito bom conhecer um pouco mais desse trabalho do TCM e muito obrigada, Rafael. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui falando um pouco sobre o papel do Tribunal de Contas, de explicar um pouco do como funciona o Tribunal de Contas e como a gente age nesses casos. E você, quer saber mais? Até o próximo São Paulo Mais.